Olá, amigos. Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, de obra de Allan Kardec, ok? Que forma a base da doutrina espírita. Esse é um dos livros. Então, nós estamos no capítulo 3, na parte 5, ok? Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E se inscrevam, por favor, e dê o like de gostei para ajudar a divulgar essas informações. Então, vamos lá ao que interessa. Estamos, então, nesse capítulo 3, na parte 5. Para quem está chegando pela primeira vez, eu quero dizer o seguinte, que cada capítulo a gente vai ler por parte, dependendo do tamanho do capítulo. Se o capítulo for muito grande, né, nós vamos lendo em parte para não ficar um vídeo muito longo, muito demorado. Ok? Como esse capítulo 3 é grande, nós já lemos a primeira parte dele, que foi na parte 4, foi quando ele começou. Estamos, então, no Livro dos Espíritos, capítulo 3. E por aqui na parte 5, que fala o seguinte: pluralidade dos mundos, né? Que é a multiplicidade, né? A quantidade de mundos. Ele vai falar sobre esses mundos. Vamos lá. Pergunta: todos os globos ou globos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim. Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como pensam, como crer, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então ele está explicando aqui que seria absurdo Deus criar uma porção de planetas, mundos, e só botar vida num planetinha pequeno, até comparado a outros, não é verdade? Hoje a ciência consegue desvendar certos planetas e dizer o tamanho, o seu volume. E nós estamos vendo, através da própria ciência, que não é religião, que o nosso planeta não é nada muito grande. É bem pequeno comparado a muitos, não é verdade? Então Deus não é criar uma porção de planetas, estrelas, sistemas solares, para ser inútil, só para a gente ficar olhando para o céu e admirando as estrelas, não é verdade? Bem, vamos dar continuidade. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? É a pergunta que Kardec faz. Né? Se a constituição física dos diferentes globos é a mesma. Se os planetas são todos iguais. Eles respondem: não, eles não se assemelham de modo algum. Pergunta: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á também organização diferente. Os seres que os habitam?
Que ele está perguntando, já que o planeta é diferente, os seres também serão diferentes? Resposta: sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Quer dizer, aqui nós temos exemplo disso, não é verdade? No mesmo planeta temos dois tipos de vida diferentes. As aquáticas, né, que vivem dentro d'água, e as que vivem fora d'água. Aí vem a pergunta: os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz? Acho que eu puxei duas folhas ao mesmo tempo. Verdade. Os mundos que estão distantes do Sol estão privados da luz e calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela. Ele está perguntando, né? Já que os planetas estão mais distantes do Sol, né? Ele vai ter menos luz e menos calor? Foi a pergunta feita. Ele vai responder: crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol? Quer dizer, existem outras fontes de calor além do Sol. Não precisa ter Sol para ter calor e luz, né? E não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos? Quer dizer, ele já não falou já que existem seres com corpos, composições diferentes, né? E que nesses outros planetas que estão mais afastados do Sol, a eletricidade não tem os papéis. A gente sabe que aqui a eletricidade gera calor, não é verdade? Nós sabemos disso. Não tem fogareiro que é feito com arame, né? Aquece. A eletricidade esquenta também. Então, cada planeta vai usar os recursos que o planeta tem para seus habitantes, não é verdade? E ele continua: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriados ao meio para o qual foram chamados a viver. Foi o que acabei de falar, né? Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro d'água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Viu? Ele completou dizendo: então cada mundo vai ter aquilo que é necessário para que aquele ser sobreviva naquele planeta. Vamos lá. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Então vamos lá. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada pelos espíritos confirma a opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é a mais aparente que real e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. A questão do homem, na pessoa de Adão, como única fonte da humanidade, não é o único ponto sobre o qual
as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, em certa época, de tal forma oposto ao texto sagrado que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, todavia, a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo hoje ninguém contestá-lo sem agravar sua própria razão. A Bíblia diz, igualmente, que o mundo foi criado há 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existiria. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, veio provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando provado que os 6 dias da criação indicam períodos, cada um podendo ser de várias centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato também constante, como aquele do movimento da Terra, e que a teologia não pode se recusar a admitir. Prova evidente do erro em que podem cair os que atêm à letra das expressões de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. E esta ordem está de acordo com aquela indicada na Gênese, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus ficou por isso menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Não. Evidente, seria preciso fazer-se da divindade uma ideia bem mesquinha para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nos-la mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo nisso com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclisma anterior à aparição do homem, entendendo que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas qualquer traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria, sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que, de um momento para o outro, se adquire a certeza material dessa anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que sobre esse ponto, como sobre outros, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é de saber se o cataclisma geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite mais confundi-los e do momento em que se encontrem os vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe,
ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, e seria preciso aceitar esse fato, como se aceitou aquele do movimento da Terra e dos 6 períodos da criação. A existência do homem, antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética, mas eis aqui o que é menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra, 4.000 anos antes de Cristo, se em 1.650 anos depois toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família, disso resulta que o povoamento da Terra data de Noé, quer dizer, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram do Egito do 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos, que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois, que do 24º ao 18º século, quer dizer, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países, então conhecidos, supondo-se que os outros não o fossem, mas que nesse curto intervalo a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações nos caracteres físicos, mas não se conhece até onde podem chegar as influências dessas causas. E o exame fisiológico prova que há, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas que aquelas que pode o clima produzir. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz. Apenas cria variedades. Ora, para que houvesse cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas. E como explicar sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, ainda próximo? Como se admitir que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se transformaram a ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para Deixa eu perder aqui. Num ponto comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, ao contrário, em se admitindo a existência do homem, antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, que as origens são diversas, que vivendo há 6.000 anos, Adão não tenha povoado uma região ainda desabitada. O dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial, confundida com cataclisma geológico, tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica particular ao estilo oriental que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso é prudente não se negar
apressadamente como falsas, doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem um ceticismo ao lado vulnerável. Ao lado não, um ceticismo, um lado vulnerável. Bem, meus irmãos, então, desse capítulo bem corrido, deu para a gente entender aqui que a Bíblia tem muitos relatos, mas são alegóricos. Mas nós interpretamos de uma forma equivocada, não é verdade? Por outro lado, a gente vê que alguns cientistas fizeram grandes descobertas, né? Mesmo quanto ao movimento do planeta Terra, que na época, na Idade Média, né, quando foi contestado, um cientista famoso, né? O Galileu Galilei, né? Falou que não, que o universo não girava em torno do Sol, em torno da Terra, mas sim o planeta Terra girava em torno do Sol, tirou o planeta Terra do egocentrismo, né, como sendo o centro do universo. Ele foi obrigado a tomar um veneno. E mesmo assim ele falou, vocês querem que eu diga o contrário, mas mesmo assim o planeta Terra gira em torno do Sol. E naquela época ele foi condenado, foi assassinado, enfim, porque ia contra o que estava na Bíblia. Na Bíblia, que a Terra era o centro do universo. Por que estava na Bíblia? Porque as pessoas interpretaram dessa forma. Certo? Então, a verdade ela vem, não, quer queira ou quer não, porque a própria ciência vem desmentindo, né, os erros, os enganos. Vem mostrando a verdade, não é bem desmentindo, vem mostrando a verdade. Na Bíblia fala que Deus fez o mundo em 6 dias e que no 7º Deus descansou. Foi descansar, coitadinho de Deus, estava cansado. Aí a Bíblia compara Deus como um ser humano, né? Engraçado isso, mas vamos lá. Então a ciência vem mostrando que na formação do nosso planeta Terra existem 6 camadas de terras que foram depositadas durante milhares de anos, camadas diferentes, que foi a formação do nosso mundo. E que cada camada, para chegar numa outra, levava milhares de anos para formar uma nova camada. Então, mais uma vez, mal interpretado, né? Quando existiram 6 fases do nosso planeta Terra bem distintas, até apareceu o homem, que somos nós, né? O ser humano. Então a própria ciência já admitiu isso, né? E a parte que fala de Adão e Eva, como ele fala ali, tá bom, como a teologia, a igreja principalmente, fala, até hoje fala, né, que o mundo começou com Adão e Eva. Tá, e as pessoas, os etíopes, que é uma raça negra, né? Aí a pessoa fala, não, porque se o ser humano for para um país onde tenha muito sol, né, vai mudar suas características, né? Claro, o cara vai pegar sol dia e noite vai ficar moreno. Qualquer branco vai se queimar por ficar moreno, mas não fica negro. Não fica com o cabelo duro, nem com o nariz achatado, nem com o beiço. Não é verdade? Então essas características são distintas, são bem diferentes. Aí a gente vai para a parte asiática, né, do nosso planeta. Os asiáticos são o quê? Com aquele olhinho puxado, aquele cabelo liso. Não é verdade? Então, é bem distinto. A raça branca europeia, a gente nota a diferença física, não é somente por causa do ambiente e do clima, ou por causa de educação, como alguns pensam. Então, já está provado isso, né? Não tem como convencer as pessoas a acreditar nessas coisas. Então, a religião ganharia muito mais admitindo seus erros, conforme ele encerra ali, do que ficar com essas fantasias que nenhuma criança mais consegue acreditar. A própria história de Adão e Eva, que a Caim matou Abel e por aí vai. Aí ele saiu de casa, foi expulso por Adão e Eva, né? Não, tu matou teu irmão, mete o pé daqui. Vaza, vai embora. Aí o cara pega o cavalo dele, vai chega numa cidade cheia de gente. Essa é a história que está na Bíblia. As pessoas não param para pensar, peraí, você começou, o mundo, a vida começou com aquele casal. Só tinham 2 filhos, um matou o outro. Ele sai
e vai correr o mundo, e Deus marcou ele para ninguém fazer mal para ele. Como é que alguém ia fazer mal se não existia ninguém no mundo? Não poderia existir mais ninguém. Aí fala que começou com Adão e Eva. Tá, o cara sai de cavalo, vai embora, chega numa cidade cheia de gente, mas ninguém podia fazer mal a ele porque estava marcado por Deus. Então, minha gente, uma contradição, uma coisa absurda. Então é isso, meus irmãos. Nós lemos essa parte, terminamos essa parte do capítulo 5, que o próximo será o capítulo 6. Tá? Mas ainda estamos, né, no capítulo 3. E vamos... Não, terminamos, desculpa. Terminamos o capítulo 3. E para a próxima leitura vamos dar continuidade no capítulo 4. Ok? Fala sobre o princípio vital. Então, meus amigos, para vocês que estão chegando pela primeira vez aqui, nós estamos lendo esse livro, que é o livro dos Espíritos. Para quem não conhece a doutrina espírita, que tem interesse, e às vezes não tem um livro, não é verdade? E quer saber um pouquinho do que está escrito, estamos lendo aqui na sua íntegra, e eu estou mostrando o que eu vou lendo, está aqui na nossa frente, para não haver dúvidas, que não são palavras minhas, tá? Aquilo que eu falo, as minhas opiniões é uma coisa, vocês entendem. E vocês podem ter a opinião de vocês, mas eu leio e depois eu dou a minha opinião sobre o que eu entendi, ok? Então é um livro muito básico, muito simples, muito saudável, não tem nada de místico aqui, não tem nada de sobrenatural, ok? Agradeço a presença de todos, fiquem na paz de Deus, muito obrigado e até a próxima postagem. Tchau, tchau, fui!